viajantes da vida! Cá estamos nós para refletir rapidinho, num curtinho, para a gente poder ter pensamentos bons para o ano longo, inteiro, até o fim deste ano. Por quê? Porque a primavera chegou. Nós temos esse momento precioso. É uma coisa no calendário, é uma posição do sol que muda. É tudo isso. Mas também é um chamado. Aquela ideia do frio, da tristeza, do ar mais sombrio que o inverno representa para muita gente, embora muitos de nós gostemos daquele friozinho bom que vem de noite para economizar, a gente vai aqui agora com a Joana de Ângeles, lá no livro Vida Feliz, olha só, primavera com vida feliz tem tudo a ver. Mas no capítulo 165, aqui do Vida Feliz, não é que a Joana vai trazer um alerta muito interessante para a gente? Pensando aí na primavera, o que vem à sua mente? Um dia de sol, o céu brilhando, o clima ficando mais quentinho. Quando eu era criança, todo mundo falava primavera, estação das flores. Agora com esse clima meio doido que a gente está aí, tem flor todo ano, tem seca todo ano, e a gente às vezes fica meio confuso. Mas, do ponto de vista mais psicológico, primavera é esse recomeço. Dá essa ideia, se a gente pensar, principalmente lá no hemisfério norte, de onde vem essa cultura de que primavera é recomeço. Para nós aqui nos trópicos, primavera é indício de que vai esquentar. Mas, como a gente está saindo aí de um inverno até bem rigoroso, do inverno daquele que deu temperaturas bem baixinhas até aqui no nosso Rio de Janeiro, dá até para a gente importar essa ideia, primavera é recomeço. E recomeço a gente tem que começar bem, né? A gente tem que começar acreditando que vai ter saúde, que vai ter a felicidade, que vai ter alegria. E por isso que a gente foi lá no Vida Feliz, buscar esse capítulo. Mas é uma reflexão interessante, principalmente para aqueles do cachimbo caído, né? Que o pessoal fala, ai, tá tudo tão triste, tá tudo tão chato, tá tudo tão sofrido. E não vai negar, né? A gente não vai negar. Nós estamos em crise, nós estamos com problemas financeiros e econômicos, tem uma pandemia aí ainda, não está acabada, tem gente que ainda está adoecendo, tem outras coisas, outras doenças chegando. Então, o tema doença, está aparecendo à beça nos telejornais, nos nossos pensamentos. Mas já parou para pensar que quanto mais a gente pensa em doença, quanto mais a doença vem e a gente fica com medo dela, não é que a gente tem que ser temerário. Sair para assim, não vai acontecer nada, na época mais aguda da pandemia, eu não vou pegar vírus nenhum, posso sair sem máscara, posso dar umas cafungadas aí em quem estiver espirrando, que eu não vou pegar nada. Mentira! Um monte de gente que pensava nisso adoeceu e muitos desencarnaram. Então não estou falando sobre ser temerário em relação à doença, nem a Joana de Ângeles. A nossa ideia aqui é cultivar pensamentos otimistas, porque pensamentos otimistas são o primeiro tipo de passe. Você não está acostumado a ir ao centro? Você não está acostumada a, quando está precisando, correr lá para o centro, pedir alguém para te dar um passe? Seja porque os pensamentos não estão bons, estão meio perturbados, estão sentindo a presença de um obsessor, seja porque está com alguma doença no corpo físico. Como tem gente que corre para centro espírita, que corre para a igreja, que corre para médium curador, porque o corpo físico está doente. Só que esquece de se perguntar, mas o meu corpo físico está doente porque a minha cabeça também está doente, porque a minha mente também está doente? Como é que estão os meus pensamentos? Se na hora que eu vou para o centro tomar passe, eu penso em ter saúde ou eu lamento ter doença? E é assim que a Joana vai falar com a gente. É isso que ela vai nos propor. Olha só. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta e às ideias autodestrutivas. Então aqui vem uma proposição, um diagnóstico. Mas antes tem lá uma proposição lá em cima. Irrigar o organismo com pensamentos saudáveis, pensamentos de saúde. Mas como, Maurício? Eu estou doente.
mas você pode pensar nas outras partes do seu corpo que não estão doentes e pensar nelas saudáveis, enquanto você usa todos os recursos, enquanto a gente recorre ao remédio até a cirurgia para poder combater a parte da doença que está tomando conta do nosso corpo. Mas ela é só numa parte. Não é aquela coisa generalizada, nada presta. Tem gente que diz assim, nada presta na minha vida, tá tudo ruim. Mas, gente, às vezes ela tem uma enfermidade, ela tem uma doença que pode ser muito grave, que pode mesmo ser uma doença que vai levar à desencarnação. A gente não nega isso. Mas, pensa bem, quando a gente começa daquele jeito ali, quando a gente começa com os pensamentos saudáveis, fica mais fácil enxergar o caminho da cura. Cura, mas às vezes a cura não vem. Às vezes é a doença que vai levar à desencarnação. Não vou negar isso. Nas nossas muitas visitas aí a colônias de Hansenianos lá de Curupaiti, nós conhecemos uma pessoa genial, um seu Manuel Rocha que fazia aquilo ali o tempo todo. Todas as vezes. Era um senhorzinho já bem idoso, já não caminhava, precisava de uma cadeira de rodas, estava há muitos anos internado lá na colônia de Hansenianos de Curupaiti, mas toda vez que as pessoas chegavam, e aí, seu Manuel, como você está? Ele respondia sorrindo, estou melhor do que eu mereço. E todo mundo sentia imensa felicidade. Aliás, parecia o contrário. Parecia que a gente ia a Curupaiti não para levar alguma coisa para o seu Manuel, não para levar alguma coisa para aquelas pessoas, a maioria delas pelo menos. Mas a gente ia para receber. Porque receber essa dose de otimismo num domingo, por volta ali das 8 horas da manhã, desse seu Manuel sorrindo e dizer, estou melhor do que eu mereço. Ele que era interno. Ele que tinha doença. Mas ele tinha a mente, o organismo encharcado de pensamentos bons, de pensamentos de saúde. E é exatamente ali, irrigado, como a Joana diz, né? Melhor do que encharcado, irrigado o organismo. Cada célula dele brilhava, apesar da doença que o levou à desencarnação. Ninguém negou isso. Mas seu Manuel foi daqueles que teve uma vida longa e uma vida que ele pôde fruir com muita sabedoria. E essa é a proposta da Joana pra gente. Mas vem o alerta. Olha só que interessante, né? É a mente que atua sobre a emoção, sobre o corpo e sobre toda a aparelhagem fisiológica. Então, se eu começo a pensar, ai, mas essa dor aqui deve ser um câncer no estômago. Ai, porque esse problema aqui deve ser alguma artrose, alguma artrite. Aí é que as coisas vêm mesmo. Às vezes não vem o câncer no estômago, às vezes não vem a artrose ou a artrite, mas a gente fica tão debilitado, com as energias tão depauperadas no corpo, que vem outra doença. Que chega uma virose, que vem uma outra enfermidade, nem que seja uma encravada, mas vem. Porque a gente está pensando negativo. E aí tem outra questão, às vezes não é pensar só negativo, não. É não pensar positivo. A Joana não nos pede apenas não pensar negativo. A proposta é ir além. É a gente pensar positivo. Por quê? Porque ela diz ali, olha, grande número de enfermidades vem da ociosidade mental, o não pensar. Ociosidade mental, pensar só coisas vazias. Ou encher a mente de preocupações, é muito, né? O desânimo, ai, eu trabalho tanto, mas eu não consigo trocar de carro todo ano, ou eu não consigo o bem material que eu quero. Mas você consegue levantar cedo, olhar para o seu corpo, se vestir, se arrumar e sair para trabalhar e voltar no fim do dia, ainda com o seu corpo funcionando? Isso já é um grande, mas é um grande passo. Muita gente não consegue. Muita gente não volta para casa. Muita gente não tem força física para sair de casa, porque a doença já tomou o seu corpo todo. E a gente consegue. Então sai do desânimo. Sai da revolta, que ela já fala ali. E das ideias autodestrutivas, porque tem gente que é assim, eu não presto, a vida não vale nada. Não é só pensar em se matar, não. Não é só a ideia de suicídio, a ideia aqui é mais além. Nós vamos valorizar a primavera, a vida, a chegada desse mês, com tantas oportunidades desse mês, não, dessa estação, né? A chegada dessa estação, com tanto sol, com tanto brilho, com tantas cores, com tantos pássaros cantando, para diminuir os pensamentos de autodestruição. Autodestruição no sentido de que, eu não gosto dessa comida, ela não vai me fazer bem. Eu não... Não, gente, a gente não está dizendo que nós vamos negar a enfermidade. Um diabético que já tem o diagnóstico diabético, ele vai evitar comer açúcar. Mas ele não vai olhar para aquele pudim e assim, como eu sou infeliz, porque eu não posso atacar esse pudim.
Ele vai dizer, que bom que eu já tenho lucidez e já entendo que aquele pudim para mim, que pode ser tão saboroso aqui na boca, é um veneno no resto do corpo todo. A mesma coisa, o hipertenso vai olhar para aquela batata frita, que só de ser batata frita já é um problema, né? Já leva a gordura para o corpo, e derramar o sal. Aí ele está querendo se matar mesmo. São os pensamentos autodestrutivos que a Joana fala. E a proposta aqui é bom ânimo. A proposta aqui é estímulo para crescer, para viver e pensar assim, não, pode não estar tudo 100%, mas eu vou fazer os melhores 50% que eu tenho. Pode até ser, né? Ou os melhores 20%, porque tem gente que está limitada, está com enfermidade, está acamada, mas ela ainda consegue abrir um livro e ler um livro, ter a alegria de ler o livro. Enquanto outros ficam, ai, como é chato ser doente. Ai, o dia inteiro reclamando. Entra na internet, em vez de ficar procurando notícias boas, vai tentar entender como é que é o diagnóstico da sua doença, qual é o problema, quais são as dores que ela causa, mergulhando os pensamentos em enfermidade. Então, para evitar essa maior parte das enfermidades, e ela diz ali, né, grande número. A gente pode, hoje em dia, se você for conversar com médicos, com psicoterapeutas, eles vão dizer assim, não é só grande número não, Maurício. É a maior parte das doenças ela começa. Ela se deve depois, ela se instala no corpo, aí, minha cara, é mais difícil. Aí, meu caro, é muito mais difícil fazer a doença sair do que ela se instalar no corpo da gente. Então a gente tem que estar muito, mas muito cabreiro e muito atento em relação a isso. Então, ó, pensamento alto, pensamento elevado, que é o que a Joana vai sugerir para a gente terminar esse curta, senão ele vai ficar um longa. E ela diz o seguinte para a gente, canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Ela não fala só da gente ter bons pensamentos em relação a gente, mas ter pensamentos agradáveis, otimistas. Mas como está tudo tão difícil, a crise financeira, eu estou desempregado, a minha família tem gente doente. Entendemos isso tudo. Ninguém vai negar, ninguém vai fazer igual hiena, né? Ficar rindo das desgraças. Não, nós vamos enfrentar as desgraças, mas vamos dar a elas o seu valor justo. Elas não podem tomar conta, além do nosso corpo, dos nossos pensamentos. Ânimo, coragem para enfrentar. E tem uma questão muito interessante que a Joana coloca ali. Quando a gente cultiva pensamentos agradáveis, pensamentos de saúde, salutares, né? Otimistas, nós vivemos sob o reflexo desses pensamentos. Eles funcionam como um espelho. A mente funciona como um espelho. Você pensa e ela reflete para o corpo aquilo que a gente pensou. Então é interessante, é conveniente. Além disso, olha só, a gente vai irradiar isso para os outros. Não é? Um paciente otimista numa enfermaria coletiva, ele não espalha bem-estar para os outros? Ele não atrai também a solicitude, o carinho dos enfermeiros? Com certeza. Qualquer profissional da enfermagem vai ter muito mais prazer de atender um paciente bem-humorado do que aquela mala sem alça que fica reclamando de tudo. Que pode estar sentindo muita dor, coitado. Eu chamei de mala sem alça, mas a gente entende. Quando a dor está pegando é muito difícil dar um sorriso, né? Mas não é isso que a Joana pede. E não é isso também descuidar da saúde, imaginar só que assim, eu vou pensar só em saúde, eu vou pensar só em saúde e vou comer tudo que é pudim, vou comer tudo que é batata frita salgada, vou atolar o pé na jaca, na gordura, e lógico que o corpo vai ficar doente, uai. Não adianta você ter bons pensamentos, eu sou feliz em comer essa coisa engordurada aqui, esse torresmo com batata frita. Já era. Olha o colesterol subindo aí. Por mais que a felicidade, seu pensamento vai morrer feliz. Vai desencarnar com colesterol, com veia entupida, mas feliz. Mas pode ser melhor do que isso, né? Quando a gente fala de pensamentos otimistas, pensamentos salutares, também é o pensamento de olhar para o corpo da gente assim. Oba, um pensamento saudável. Hoje, pensa no passado não. Eu vou acordar mais cedo, meia hora, e vou fazer, não preciso nem lá fora não. Vou fazer aqui dentro de casa 20 minutos de exercício físico. Isso já é um pensamento saudável. Isso já é trazer saúde para o nosso organismo. Então vamos aí, ficando com a Joana de Ângeles, caminhando para o encerramento desse vídeo, pensamentos otimistas, é primavera, gente. É a oportunidade de renovação, que a chegada dessa estação, que acabou de chegar aí durante a semana, porque nós estamos num sábado, e ela vai chegar durante a semana, vai brilhar para nós durante a semana, a gente sorri, abraça a primavera,
como uma bênção de Deus, uma oportunidade de nós encharcarmos, irrigarmos o nosso corpo de bons pensamentos. E com bons pensamentos nós vamos irradiar para os outros e mimetizar e produzir paz. Um grande abraço para vocês, muita paz, muito carinho. Vamos curtir a primavera? Plante flores. Aproveita e se proponha. Plante flores para essa primavera ser mais bonita e mais brilhante. Um grande abraço, muita paz e até o próximo vídeo.